Terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, estamos vivendo aí um momento ímpar, porque todos nós sabemos que este ano de 2026 vai ser aquela chamada pedreira. A disputa política, as intrigas, as narrativas vão tomar conta do cenário nacional. Vamos ouvir muitas mentiras, muitas armações políticas. E por isso temos que estar preparados. E precisamos melhorar muito, porque infelizmente nós sabemos que a nossa direita ainda é um pouco inocente em comparação ao que faz a esquerda. Porque eles sabem jogar sujo, nós não. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que jogar sujo, mas temos que saber, sim, diferenciar o que é certo e o que é errado. Não podemos ficar caindo na onda de tantos vídeos falsos que rolam aí na internet, principalmente hoje em dia, onde a própria inteligência artificial fabrica vídeos a bel prazer, com imagem até a voz das pessoas, e claro, isto acaba fabricando uma informação, na maioria das vezes errada, fake news, o que prejudica muito a direita. Então temos que ficar atentos. Por quê? A política brasileira tem uma curiosa capacidade de transformar divergências históricas em coincidências, né? Principalmente aquelas estratégicas, desde que o calendário eleitoral esteja por perto. E é o que vai acontecer. No fim de dezembro do ano passado, por exemplo, longe dos microfones e dos debates oficiais, aconteceu uma reunião reservada que praticamente não foi comentada. Saiu notinhas pequenas, né? Mas mostrou que aconteceu sim uma reunião reservada lá na Granja do Torto. E juntou o atual mandatário, que é mestre em criar narrativas mentirosas, juntou Hugo Mota, que é o chamado borra-botas, digamos assim, basta dar um grito em cima dele que ele, né, aceita. Nós temos aí provas de que ele já voltou atrás do dia para a noite com um simples berro lá de um tal ministro. E estava presente também aquele que sempre quer parecer conservador e de direita, mas que trabalha por baixo dos panos para derrubar os nossos trabalhos, que é o Ciro Nogueira. Ele que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Vejam só. Muito bem. Esse não foi um encontro institucional, nenhuma negociação transparente diante do público, mas foi apenas mais uma reunião familiar à tradição nacional. A tentativa de esfriar crises antes que elas atrapalhem o ano eleitoral. O próprio vazamento dessa reunião revelou uma função real: firmar um armistício temporário entre os setores que, publicamente, vivem em permanente guerra ideológica. A cena resume muito bem o método, porque durante o dia eles fazem discursos inflamados, né? Mas à noite fazem aquele chamado convescote com dinheiro público, cheio de conveniências. O dia a dia, a divergência precisa existir para o eleitorado, mas não pode ameaçar o funcionamento do sistema. Quando chega um período sensível como esse que estamos aí por iniciar, né? Os antagonistas se tornam administradores do mesmo tabuleiro para evitarem terremotos. Pouco depois desta reunião, a segunda peça de um quebra-cabeça apareceu. Foi o presidente do PP, Ciro Nogueira, que admitiu que o partido pode sim apoiar Flávio Bolsonaro em 2026. Desde que, tem a condicionante aí, né?
desde que as pautas ideológicas sejam deixadas de lado. Ou seja, o que separa os adversários não são os projetos para o país, mas o grau de intensidade do discurso. Afasta-se o volume, preserva-se a aliança e atendem-se os interesses pessoais. O que ele quis dizer, deixar de lado as pautas ideológicas? Ele quis dizer o seguinte: esqueçam Jair Bolsonaro. Flávio, faça um plano de governo, faça uma corrida eleitoral sem focarem nos pensamentos de Jair Bolsonaro, sem puxar o lado ideológico da direita. É isso que ele quer? É isso que ele acredita que Flávio Bolsonaro vai aceitar? Ou no fundo, essa condicionante do Ciro Nogueira quis dizer o seguinte: eu apoio você, Flávio Bolsonaro, desde que o vice-presidente seja do PP. Ou seja, eu ou alguém que eu indicar. No fundo é isto. Simples assim, é assim que funciona a política. E nessas horas, muitas caras vão sendo mostradas. Não vou entrar em detalhes, mas tem alguns parlamentares que já se declararam que não vão apoiar Flávio Bolsonaro no primeiro turno, porque vão focar as eleições em seu estado. Isto mostra muito bem quem é quem. E obviamente nos decepciona e muito. Porque é difícil imaginar ouvir tal coisa de alguém que a gente sempre considerou como um ícone da direita, digamos assim. Mas como eu falei, é outro assunto. Agora, independente a qualquer coisa, o que importa mesmo é que estamos assistindo à construção de um novo líder para a direita brasileira, já que o principal líder, o principal deles, está impossibilitado até o momento de poder participar do pleito eleitoral, que é Jair Messias Bolsonaro. Então, dá para observar em Flávio Bolsonaro um padrão nas falas recentes, mostrando que ele quer se apresentar como alguém capaz de dialogar também com públicos fora do Brasil. A escolha de veículos estrangeiros, o esforço de explicar funcionamento institucional do Brasil e a tentativa de organizar uma narrativa coerente sobre economia e segurança, além de relações internacionais, indicam uma estratégia de construção legítima para depois entrar em detalhes, trabalhar nos detalhes e nas propostas. Flávio Bolsonaro está pavimentando o seu nome, levando o seu nome adiante, fora do Brasil. E esta postura é uma postura significativa na política, né? Porque ela significa mudança de eixo com seus eleitores, ou melhor dizendo, ela não demonstra mudança de eixo com seus eleitores, que já são bolsonaristas por natureza e que já seguem Flávio Bolsonaro naturalmente. Mas ele procura uma linguagem mais racionalizada, né? Comparações institucionais e argumentos de previsibilidade econômica, além da segurança pública, que é o principal lema do Flávio Bolsonaro, que é a segurança da população. Algo comum quando um político se coloca como presidenciável. Esse movimento costuma ser interpretado como sinal de maturação política. Por quê? Exige aí uma adaptação de discurso, né? Menos reação a acontecimentos do dia e mais formulação de visão de país. E o Flávio Bolsonaro não está simplesmente pronto. Ele quer mostrar que está preparado, né, em condições de apagar qualquer foco de incêndio narrativo futuro que se crie contra ele. Ou seja, não basta
ser preparado. Ele tem que demonstrar que está em suas falas, em suas atitudes, em suas colocações, até mesmo em debates, tentando desmontar as narrativas que a esquerda cria. É assim que ele ganha credibilidade, por isso ele está despontando nas pesquisas, por isso ele está deixando a imprensa de boca aberta, porque a imprensa não esperava uma popularidade tão forte de Flávio Bolsonaro. Eles não acreditavam que Flávio iria absorver os eleitores do Jair Bolsonaro para ele. E se enganaram redondamente, porque os bolsonaristas raiz, os conservadores de verdade, mostraram que nós não somos simplesmente boi de carga, não somos aquele militante que só segue um único líder. Não, esse único líder nos ensinou a enxergar o caminho, nos ensinou a apoiar aquilo que vale a pena ser apoiado. Por isto, ele escolheu Flávio Bolsonaro para ser candidato. Ele deu o sinal, mostrou o caminho, e nós vamos seguir esse caminho, simples assim. Então não tem o porquê a imprensa estar assustada com o fenômeno que se apresenta como o Flávio Bolsonaro. Simples assim, não é isso? Mas este é o mundo da militância. A militância que faz de tudo para deturpar o que sempre funcionou de forma adequada. O que sempre funcionou e deu certo para a população desde os inícios da era moderna. Desde sempre, vamos dizer assim. Por quê? O mundo, desde que ficou nesta, digamos, abertura global, onde todos os povos começaram a se integrar, ficou muito claro que o mundo era sim todo conservador, porque seguia o quê? Seguia as leis que eram baseadas no cristianismo, no judaísmo, e obviamente esses costumes sempre foram conservadores. Assim como para nós ainda é Deus, pátria e família. Sempre funcionou, sempre deu certo, até que a esquerda, com suas ideologias, começaram a trabalhar para derrubar tudo isto, desqualificar famílias, destruir a educação, desestimular o patriotismo. E aí começamos então a perceber que reagimos tarde, porque o sistema já causou o estrago. E aí nós sabemos perfeitamente que o atual governo vive apenas de slogans, por exemplo. E agora, claro, o principal lema do atual governo é o fim da escala de trabalho 6x1. O modelo clássico de quem trabalha 6 dias e descansa 1. Isto é um modelo clássico para países com suporte econômico frágil, fragilizado, que não tem condições de bancar mais dias de descanso. Querem que o Brasil siga o modelo britânico, por exemplo, 4 dias de trabalho por semana. Mas para isso tem que ter condições econômicas, tem que ter estabilidade da moeda, tem que ter um ajuste fiscal responsável, sério. O presidente da Câmara, Hugo Mota, é difícil até chamá-lo de presidente, insiste que o debate da jornada de trabalho 6x1 é inadiável e quer começar rapidamente a discussão em plenário, porque, segundo ele, já está começando tarde demais, e que esta pauta precisa avançar rapidamente na Comissão de Constituição e Justiça para votação ainda em 2026. Claro que eles estão visando o pleito eleitoral. É uma jogada populista do atual mandatário brasileiro para dizer: olha, população, vocês vão trabalhar menos e vão ganhar a mesma coisa. Conversa para quem não entende, quem não lê de forma correta o que se passa nas entrelinhas desses discursos populistas. Agora, na cabeça desse Hugo Mota, que é inescrupuloso,
Esse debate é mais importante que a discussão de um projeto da anistia, por exemplo. Para ele, a anistia não é tão importante. O importante é discutir jornada de trabalho. Agora, caso esta PEC avance, o primeiro efeito é imediato. Aumento do custo de produção. Simples assim. Imaginem os senhores, os setores como comércio, hospitais, restaurantes, segurança privada, limpeza urbana, transporte ou indústria contínua, por exemplo. Eles não podem simplesmente fechar um dia a mais por semana. Precisam funcionar como sempre. Se cada funcionário trabalhar menos horas, recebendo o mesmo salário, o que eu duvido que vai acontecer, a empresa terá apenas duas opções: contratar mais pessoas para manter a produção ativa, simples assim, ou reduzir operação. E contratar mais pessoas significa aumentar o custo, não apenas de salários, mas de encargos, treinamentos e riscos trabalhistas. Porque essa PEC é para que o trabalhador trabalhe 5 dias e descanse 2. Não é uma PEC para que a empresa abra somente 5 dias. Não. A empresa pode abrir 6 dias normais. Só que os trabalhadores não irão no 6º dia. Então, a empresa tem que contratar mais funcionários para começar a trabalhar um dia mais tarde na semana para chegar até o 6º dia, para tapar o dia que falta. E isto vai gerar o quê? Custos para a empresa. Então, não significa automaticamente criar mais empregos, pois o mercado não cria vagas por obrigação. Obrigação legal, no caso. As empresas criam trabalho quando existe produtividade que pague o custo. Se a produtividade não sobe, o gasto vira somente prejuízo. O resultado mais comum não é a contratação, muito pelo contrário. É a substituição de pessoas por automação, terceirização ou fechamento de postos de trabalho. Supermercados, por exemplo, passam a usar mais caixas automáticos. Restaurantes reduzem as equipes e simplificam os cardápios. As pequenas lojas deixam de abrir todos os dias. As indústrias aceleram a robotização. Então o trabalhador não é protegido, ele é trocado. Quando não há como substituir, ocorre o segundo efeito: a inflação. O empresário repassa o custo que vai sofrer ao produto fabricado. O pão vai ficar mais caro, a consulta sobe, o frete do transporte aumenta, o condomínio encarece e assim por diante. O salário nominal continua igual, mas o poder de compra diminui por conta da inflação. E aquele trabalhador que teoricamente ganhou qualidade de vida porque vai descansar um dia a mais, vai perder na renda real, quando for ao mercado, por exemplo, quando for ao mecânico, ou seja. E há um terceiro impacto silencioso: a informalidade. Pequenas empresas que são incapazes de pagar a nova estrutura migram para contratos sem registro ou deixam de contratar. Países que ao redor do mundo reduziram a carga horária de trabalho fizeram isto ao longo de décadas, acompanhando produtividade tecnológica e o crescimento econômico. Agora aqui no Brasil, eles querem inverter a lógica. Primeiro, reduz o trabalho, para depois a economia se adaptar. E isso não dá certo. A história mostra que isso tudo costuma dar errado. Então, é difícil imaginar que uma PEC desta acabe sendo aprovada, por mais que tentem forçar a barra. Por quê? Porque a economia vai reagir antes, já vai se precaver. Se isto vier à tona, a economia já vai por si só
ver os custos aumentados, a inflação já vai começar a corroer a moeda antes mesmo de se habituar a ver as pessoas descansando 2 dias em casa. Mas é isso que a esquerda faz. Eles fazem isso para destruir a economia, tornar a vida da população mais difícil, as pessoas mais pobres. Isto vai acontecendo lentamente, não é perceptível no dia a dia, de imediato. Começa hoje a lei de 5 dias de trabalho e 2 de descanso, não é amanhã que nós vamos perceber. Amanhã nós só vamos perceber como é gostoso descansar mais dias em casa. Mas passado um mês e a pessoa voltar ao supermercado, ela vai ver que o carrinho dela virá com muito menos que a metade. Porque hoje em dia é no máximo metade que se compra, né? Está assim a coisa, de tão cara que está a vida. Mas esse é o papel da esquerda. E enquanto isto, né, existe uma nova indústria florescendo aí nesse mundo moderno. Porque a militância, eles trabalham em todos os campos. É na cultura, na educação, na economia. Eles enfiam a mão em todos os lados. E essa indústria que está florescendo agora é aquela exploração simbólica da pobreza. Eles querem usar a pobreza como um argumento político. Essa exploração não usa correntes e nem grades. Usa discursos, palcos gigantes e iluminação perfeita. E eu quero falar com vocês justamente sobre isso, sobre o show de intervalo no Super Bowl que aconteceu domingo lá nos Estados Unidos. Esse show, o Super Bowl, aconteceu lá em Santa Clara, no Levi Stadium, né, que fica em Santa Clara, na Califórnia. Muito bem. Chegou no intervalo, nesse evento que é o mais caro e elitizado lá nos Estados Unidos. O Super Bowl é o evento mais competitivo, mais elitizado, como eu falei, com um entretenimento maluco. Os Estados Unidos por conta do Super Bowl, é comum as casas fazerem churrascos, compartilharem entre os vizinhos, tudo pela emoção de assistir o Super Bowl. Ora, esse é um evento feito para as elites. Um evento que, para chegar ao estádio, a pessoa tem que desembolsar entre $4.000 até uma média de $7.000. Esse é o valor do ingresso para estar no estádio, né? E esse show de domingo aconteceu nesse cenário escolhido a dedo para falar justamente em nome de quem jamais poderia pagar o ingresso para entrar no estádio. Ou seja, um evento para falar dos pobres. Não o jogo, mas o show do intervalo. No centro do palco estava lá o tal do Bad Bunny, que eu sinceramente confesso que nunca tinha ouvido falar. Fiquei sabendo agora o nome do camarada. Ele cantou durante meia hora, 15 minutos, desculpem, 100% em espanhol, para um público majoritariamente americano, que pouco entende de espanhol, transformando a cultura latina em um espetáculo global, diante de mais de 100 milhões de espectadores. A imprensa está vibrando. O show do Bad Bunny bateu recorde, 120 milhões de espectadores. Não, todo ano é de 100 a 120 milhões, porque passa no mundo inteiro. Não é por causa do artista. Mas esta apresentação exaltou identidade, união e imigração. Algo que naturalmente emociona quem vive essa realidade, mas que não estava lá. Lá não tinha pobre, só tinha rico. Por esse motivo, o presidente Donald Trump chamou o espetáculo de lixo. O imigrante comum não compra ingresso para o Super Bowl. O imigrante, ele está ali entregando comida, limpando hotel, dirigindo o Uber, por exemplo, na madrugada dentro.
até que um dia consiga subir de status através do trabalho. A dificuldade do imigrante virou agora narrativa, e a plateia, formada majoritariamente por elites econômicas e patrocinadores globais, aplaudiram sem entender absolutamente uma única palavra do que dizia o Bad Bunny. Aplaudiram porque é praxe, vamos dizer assim. Mas com isto, o tal Bad Bunny, que fatura cerca de 780 mil dólares por semana, é isso mesmo, 780 mil dólares por semana, isto segundo a revista Billboard, ganhou o quê? Alcance mundial, mesmo sem agradar. Mas quem não ganhou nada foi justamente o personagem principal da história, o imigrante. Porque o imigrante só existiu naquele intervalo de jogo, de um esporte que não é o seu favorito, mas como um símbolo publicitário. O público latino não participou do espetáculo, ele só foi o tema do espetáculo. E aí surge a figura moderna do ativista de arena. Alguém que denuncia desigualdade sob os holofotes milionários, cercado por patrocinadores e camarotes VIP. O discurso diz representar os invisíveis, mas a estrutura depende justamente de que ele continue invisível. O triste disto é que existe um projeto da tal deputada federal, a professora Luciene, que é do PSOL, que propõe um título de cidadão brasileiro ao tal Bad Bunny. Acreditem se quiser. O tal cantor tem shows marcados aqui no Brasil, parece que é semana que vem, aí no Allianz Parque. E me parece que esse é o caminho que o Brasil também quer adotar. Ficar bancando shows milionários para artistas milionários para falar de quem não tem o pão que comer. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade que os militantes de esquerda querem impor aos brasileiros, lamentavelmente. Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês, é o que eu queria ter conversado com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News e vamos aí dar uma força para que o canal continue em pé, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.